Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 22. Isso para o primeiro texto. O segundo texto a ser lido, na sequência, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Portanto, vamos ler neste momento dois textos que serão os textos base para o sermão de hoje. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que também agora salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 ao 6 diz: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais a satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar e ouvir ao nosso Senhor, o nosso Deus. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos diante do trono da graça, onde o Senhor está assentado, com um olhar firme para todo o planeta Terra, para todo o universo.
olha agora para nós, ó Senhor, que estamos neste momento a invocar o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre nós. Paire sobre nós como pairou sobre as águas no início da criação. Nos santifica, ó Deus. Nos dá a instrução, a orientação, o caminho a seguir na nossa jornada terrena. Nos abençoa, Senhor, no que precisamos, em tudo que necessitamos, segundo a Tua vontade. Fala, Senhor, neste culto de hoje consagrado a Ti, para que tenhamos a plena compreensão da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua soberania sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título O Evangelho de Cristo anunciado no mundo dos mortos. Vou repetir, como é de costume nos nossos cultos. O tema do sermão de hoje tem como título O Evangelho de Cristo anunciado no mundo dos mortos. Nestes dois textos lidos para o desenvolvimento do sermão de hoje, no primeiro texto, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 20, identificamos uma mensagem para todas as gerações que viveram antes de Cristo. E, presumidamente, este texto indica que Jesus, antes de sua ressurreição, num corpo incorruptível, foi a morada dos mortos, em espírito. Eu vou repetir. Jesus, antes de sua ressurreição, num corpo incorruptível, foi a morada dos mortos em espírito. E isto na condição de Salvador da humanidade. Humanidade que estava separada da comunhão com Deus por causa do pecado. Jesus, no mundo dos mortos, ele proclamou aos espíritos aprisionados naquela morada que ele venceu a morte na cruz do Calvário. Pois dali a um pouco de tempo, o mundo contemplaria a ressurreição do Messias, o Filho de Deus. É o que diz o versículo 18 e 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, na morada dos mortos, no mundo dos mortos. É o que diz a palavra. A desobediência de Adão e Eva ensejou ao ser humano ser expulso do paraíso e ficar sob os domínios do pecado. E, portanto, toda a humanidade assumiu esta herança de separação da pessoa de Deus. Mas, graças à bondade e misericórdia de nosso Senhor, a base da salvação sempre foi e sempre será a morte de Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus. Logo, nenhum ser humano
que tenha vivido antes da cruz ou desde a cruz poderia ser salvo sem a morte de Cristo no Calvário. Pois foi lá que Jesus pagou a nossa dívida, a nossa pena, a nossa sentença pelos pecados cometidos. E estes pecados cometidos pelos santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tipificando aí toda a humanidade. Jesus pagou a nossa dívida, a dívida de toda a humanidade, na cruz do Calvário. É pela fé no Evangelho de Cristo que somos salvos. Inclusive nossos irmãos que viveram antes da vinda de Cristo. Eu vou repetir. É pela fé no Evangelho de Cristo que somos salvos. Inclusive nossos irmãos que viveram antes da vinda de Cristo ao planeta Terra, na forma humana. Romanos capítulo 3, versículos 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O sistema sacrificial de animais do Antigo Testamento não tirava da consciência humana o pecado, a dívida para com Deus, mas apontava para o dia da redenção da humanidade, em que o Filho de Deus verteria seu sangue na cruz pela pecaminosa raça humana. Presta atenção. Presta atenção na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 14. Texto que eu vou ler agora. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. De modo que sirvamos então ao Deus vivo. É o sangue de Cristo.
que nos redime de todos os nossos pecados. Desde o primeiro homem criado, Adão, até os dias de hoje e os dias futuros. Agora, no segundo texto lido, deste sermão, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 ao 6, especificamente no verso de número 6, eu vou ler novamente. Por isso mesmo, diz o versículo 6, por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Sim, Jesus anunciou sim o Evangelho da salvação para os mortos, tipificando então a salvação em Cristo a todas as pessoas de todas as épocas da existência humana, desde Adão e Eva, passando pelos patriarcas, especialmente a geração de Noé, considerada a geração mais promíscua, repugnante, que rejeitou a Deus por longos anos, até a geração do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando nasceu em Belém, conforme profetizado nas Escrituras, ou seja, todas as gerações antes de Cristo. Cristo anunciou a salvação aos mortos para cumprir o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 25, que tem vigência nos dias de hoje e nos dias futuros, como também no passado. Diz assim João 5, 25, eu lhes afirmo, aqui é Jesus falando, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Tenho a absoluta certeza que você está ouvindo a voz de Deus. Tenho absoluta certeza que Jesus está falando com você. Que a voz do Senhor está sendo uma voz de refrigério, de oportunidade de mudança da tua vida, para que a tua jornada de vida aqui na terra seja uma jornada feliz, mesmo enfrentando os problemas, as adversidades às quais estamos expostos dia a dia. Cristo anunciou a salvação para se cumprir a libertação daqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. Cristo anunciou a salvação para se cumprir a derrota do diabo, que detinha o poder da morte, conforme está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 ao 15, que diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte
derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, que já não tem mais este poder. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É por causa da ressurreição de Cristo, ou foi por causa desta ressurreição, ao terceiro dia, depois de sua morte na cruz do Calvário, é por causa desta ressurreição que Jesus detém todas as chaves que abrem e fecham todas as portas, inclusive as portas do inferno, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 ao 18, que diz: quando o vi, caí a seus pés. Aqui é o apóstolo João falando. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, do inferno. Jesus tem todas as chaves de todas as portas do universo. E ele abre e ele fecha na hora que ele bem entender abrir ou fechar. Deus é bom. Saiba disso. Deus é bom o tempo todo. E aprove a Ele, Jesus, ao dono da vida e da morte, em seu infinito amor e misericórdia, pregar salvação a todos os mortos antes de sua vinda à terra, antes da consumação da sua missão de salvar a humanidade na cruz do Calvário, onde foi crucificado, onde foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, antes da sua ressurreição, que marca o ponto mais alto, culminante da salvação da humanidade, a ressurreição, porque é aí, na ressurreição de Cristo, que ele vence a morte, sai da morte para a vida. E nesse interim, entre a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, ele foi em espírito ao mundo dos mortos, de todas as gerações da humanidade, desde Adão, pregar o evangelho da salvação. Porque é o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Por isso mesmo, o evangelho, isto é, o evangelho de Cristo, foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Lá na primeira carta de Pedro, no versículo 18, parte B, diz: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E no 19 complementa: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus
salvou a humanidade na cruz do Calvário. Cruz onde ele foi crucificado. Cruz onde ele foi morto. E depois sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E assim Jesus nos concedeu o perdão de nossos pecados. Jesus nos concedeu a salvação da condenação eterna no mundo dos mortos. Jesus nos deu a concessão da vida eterna para viver com Ele no céu. Há poucos instantes, eu mencionei que Jesus tem a posse das chaves de todas as portas do universo. E neste momento, quero dizer a você que está a me ouvir, que Cristo está com a chave da porta do teu coração. Cristo, presta atenção. Só em você ouvir esta palavra, Jesus está com a chave da porta do teu coração. E Cristo diz para você agora, através deste humilde pregador, deste servo de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 ao 22. Presta atenção neste texto. Abre os teus ouvidos físicos. E muito mais, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem a falar com você. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, abrirei, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele está do lado de fora do teu coração, da tua vida. Mas Ele tem a chave para abrir a porta da tua vida, do teu coração. Mas Ele só vai entrar se você permitir. E se você deixar Ele entrar, você passa a ser vencedor. Porque é o que Ele diz aqui. Ao vencedor darei o direito. Não é um favor, é o direito que Cristo está concedendo a você. De quê? De sentar-se com o Senhor no seu trono, que está nos céus. Do mesmo jeito que Cristo venceu o mundo na crucificação, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, Ele ascendeu aos céus e sentou-se com o seu Pai em seu trono. Você já pensou esta bênção na sua vida? A de sentar-se, não numa cadeira como esta que eu estou sentado, mas a sentar-se no trono de Deus com Ele. É só você abrir a porta do seu coração, ou melhor, permitir que Jesus gire a chave da fechadura da porta do teu coração. E esta porta se abra e Ele entre
para presidir a sua vida, dirigir a sua vida de agora em diante. Permita Jesus abrir a porta de seu coração. Permita Jesus entrar na sua vida para te salvar. Pois as gerações, como já mencionei, a partir da realização do sacrifício de Cristo, as gerações, a partir do sacrifício de Cristo para frente, só tomarão posse da salvação e vida eterna se em vida confessarem os seus pecados a Cristo. E de forma integral, entregar a sua vida a Jesus. Então entrega a tua vida a Jesus. Porque as gerações antes de Cristo ouviram a voz do Senhor pregando o Evangelho no mundo dos mortos. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje para você. Sim, especialmente para você. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos fazer uma oração final, encerrando o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor sempre nos surpreende. A tua palavra, Senhor, é um mistério, compreendida à luz da iluminação do Espírito Santo. Como é que podíamos imaginar a pregação do Evangelho de Cristo no mundo dos mortos? Às vezes, por causa de conceitos determinísticos da religião, muitas vezes não aceitamos a palavra pregada. Mas tu és o Espírito que liberta. Tu és, Senhor, o Espírito que dá vida. Tu és, Senhor, o Deus em que podemos confiar. Porque contigo estaremos seguros. A tua promessa é de que, ao adentrar em nossa vida, segundo a nossa permissão, e quem somos nós, ó Deus, para permitir o Senhor entrar em nossa vida? Na verdade, como nosso Criador, tu tens a franquia, a liberdade, o livre acesso a tomar de conta de nossa vida, pois somos criatura tua, feito à imagem e semelhança do Senhor. Tenho certeza absoluta que neste momento, ó Deus, as pessoas que ouviram esta palavra estão tocadas para permitir que o Senhor abra a porta de suas respectivas vidas e adentre o coração e faça a limpeza necessária para que o teu Espírito Santo habite
neste ser e passe a presidir. Aí, Senhor, diz a tua palavra que o nome desta pessoa que de forma integral se rende a ti, o nome desta pessoa será escrito no livro da vida para jamais ser apagado. Determinando aí, Senhor, a salvação da condenação eterna. Determinando aí, Senhor, o direito à vida eterna. O direito, como diz a tua palavra, de sentar-se junto contigo no teu trono. Que maravilha, ó Deus! Obrigado, Senhor, pela cruz do Calvário. Obrigado por tomar o nosso lugar lá, onde devíamos estar. Obrigado pela salvação, pela vida eterna. Que daremos a Ti, Senhor, por tão grande salvação. Apenas que podemos Te conceder de real valor é a nossa vida. Então recebe, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Lembrando sempre que a nossa missão aqui na terra é pregar e ensinar, em outras palavras, anunciar o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Mas não somente isto, viver de verdade este Evangelho para ter vida e vida com abundância. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.